Oi amigos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Nesse exato momento eu me encontro em paz, porque meus filhos estão dormindo. Esse acontecimento icônico não acontece sempre. É uma parada que acontece muito de vez em quando, porque quando um tá dormindo, o outro tá acordado tocando terror maluco, né? Porque você sabe como que é criança de 1 ano e 6 meses, minha filha, isso aí é de deixar a mãe perturbada, a mãe maluca. Eu quase que eu fico maluca também, tá? Só que, sei lá, gente, eu acho que eu já sou meio maluca, então, tipo assim, não alterou muito a química do meu cérebro ter 2 bebês em casa. Ou alterou, eu não tô sabendo, eu já tô maluca, já tô falando merda, nem sei o que eu tô falando. Mas, gente, é muito bom ter filho pequeno. Eu gosto muito, porque eu sempre gostei de criança, né? Afinal, era meu sonho ter filho homem. Então, assim, toda vez que eu penso, tipo assim, né, que eu paro pra pensar, nossa, como a minha rotina tá difícil, nossa, como eu gostaria de ter uma, sei lá, uma rede de apoio, eu paro e penso, cara, quantas noites você já não ficou acordada, embalada em festa, bebendo, Você não achava ruim, né? Ficava irada, não achava ruim, né? Então, você escolheu, você não quis ter seus filhos, então aguenta, minha filha. Bota peito e sustenta. Gente, é muito complicado às vezes, sabe? Porque, querendo ou não, a gente sabe que nós não somos o nosso cérebro. E muitas das vezes o nosso cérebro, ele quer pregar peças na gente, né? E a gente, às vezes, cai nessas farrapadas que o cérebro faz. Só que, assim, eu gosto muito de ser mãe, eu acho que não é fácil, não é, porque você tá criando um ser humano, você tá criando um caráter ali, tá se formando baseado nos seus ensinamentos. Então, não é fácil, né? Porque tem a fase da birra, né? Que se joga no chão, fica todo se jogadinho no chão, fazendo birra. Tem a fasezinha de quando ele ainda é bebezinho, que ele tá se desenvolvendo, e daí ele acorda várias vezes à noite, chora bastante, né? Só que assim, eu acho que a parte mais difícil até agora dessa jornada, dessa fase, tá sendo a fase de agora do Ethan, né? Por mais que ele é um bebê super calmo, ele é um bebê muito querido, tá sendo a mais difícil, porque ele tá naquela fase de se desconectando da mãe, então ele tá tendo um surtinho na cabeça dele, que ele chora bastante, ele faz bastante birra, às vezes no meio da noite, do nada, ele acorda chorando, gritando. Eu quase morro do coração, né? Porque, sei lá, meu Deus, tá acontecendo porque o bicho tá picando. Não, é só ele tendo o momento dele, né? De choro. E aí ele tá mexendo em tudo, e ele não fazia isso quando eu era mais, assim, quando ele começou a andar, ele era bastante curioso, só que ele tá começando a fazer isso agora, de andar, curiar e colocar as coisas na boca. E eu não sei, gente, eu acho que é Deus, porque toda vez que ele tá colocando alguma coisa na boca, que supostamente possa engasgá-lo, eu olho pra ele, sabe? Eu pego sempre no ato, no momento perfeito, eu falo, não, dá isso aqui pra mamãe, aí eu tiro da boca dele. E assim, fora isso, essa fase tá sendo icônica, né? Porque ele tá interagindo mais com o irmãozinho dele, né? De 6 meses. E o Aaron também tá crescendo. E daí ele tá, sabe, sorrindo pro Ethan. E daí eles estão, sabe... Dá pra ver que eles vão ser ótimos irmãos. Eu fico muito orgulhosa, fico muito feliz, né? E, gente, tá sendo maravilhoso. Tá sendo uma loucura. Tá sendo uma experiência nova. Tá sendo... Sabe, tá sendo tudo pra mim. Eu gosto muito de ensinar o Ethan. Eu gosto de, como fala, estimular ele na parte da fala. Eu gosto de mostrar as minhas músicas que eu gosto, né? Que é música indie, tudo mais, Crystal Castle. Vixe, gente, as minhas músicas indie mostrei. E o que me surpreende é que ele ama também. Ele ama também, eu acho isso muito fofinho. E tem uma favorita que era a minha favorita no meu tempo obscuro, antes de ter ele, uns meses antes que eu tava extremamente depressiva, é a música favorita dele, sabe? Tipo, eu acho isso o máximo. E daí ele está começando a saber cantar e falar, tipo, Ai, gente, tá maravilhoso, sabe? Essa parte é bem emocionante. Ele fala algumas coisas já, né? Tipo, ele sabe falar o começo de certas músicas que eu já entendo que ele tá querendo aquela música, daí eu vou lá, canto pra ele ou ponho na televisão. Ele já entende comandos de tipo, não, ou senta lá, ou
mamãe vai pôr o vídeo do Ethan, ou eu te amo, essas coisas assim, ele já compreende. Então, assim, eu acho que tem muita coisa pra acontecer. E sei lá, gente, eu acho que Deus, ele realmente ele nunca erra, porque eu sempre fui bem molecona, né? Bem molecona mesmo. E Deus me deu 2 filhos meninos, e daí eu fico me imaginando, tipo, jogando bola com eles, levando eles a fazer esportes, sei lá, karatê, jiu-jitsu, jogando bola com eles, fazendo tudo que um menino faz, assim, só que sempre participando muito, assim, tendo muita afinidade na questão de troca de carinho, sabe, de nós brincando juntos. E daí Deus me deu meninos que ele sabe exatamente que eu adoro essas coisas, sabe? Não que eu não seria uma boa mãe de menino, eu seria uma menina. Não que eu não seria uma boa mãe de menina, eu seria assim. Só que Deus sabe das coisas que faz, entendeu? Enfim, por eu ser muito nova, eu acho que às vezes eu sinto que possa ser que eu atropelei algumas fases da minha vida, e que eu, com mais maturidade hoje em dia, vejo que existe sim uma coisa muito importante, que é você lidar com as situações olhando para tudo e tendo muita, como eu posso dizer? Muita reflexão de tudo, muito amor, tipo, eu vou ter filhos, vai ser um conto de fadas porque eu vou ser uma boa mãe, e o amor vai sustentar, o amor vai fazer tudo isso se mover. Só que não, gente, não funciona assim, né? Tem a parte financeira, que é uma parte muito importante. E com essa parte eu digo que quando eu engravidei, eu não estava num momento financeiramente bom, e nem agora eu estou num momento financeiramente bom e estável. Só que eu achava que o amor movia montanhas, e move de fato, só que não desta forma fantasiosa, né? Meio não, bastante imatura, como eu via antes. Então, assim, eu vejo que eu atropelei algumas fases da minha vida na questão de eu poderia ter me estabilizado financeiramente para poder dar uma vida e uma infância maravilhosa para eles. Não que essa não esteja sendo, mas que eu poderia ter dado uma ajeitada na minha vida antes de ter feito essa escolha tão importante. Afinal, a infância de 2 pessoas tá nas minhas costas, né? Então, assim, eu faço tudo que eu posso dentro do que eu posso. E essa parte eu acho que eu me cobro mais do que qualquer outra coisa, tipo a financeira, né? Porque assim, eu imaginei na minha cabeça um outro tipo de cenário, eu imaginei um outro tipo de coisa, dessas ideias foram quebradas, foram frustradas, e daí agora eu tô caminhando com a forma que eu posso, com as minhas pernas e do jeito que dá, né? Mas assim, de resto eu gosto muito de ser mãe, gente, é uma coisa que é aquilo, né? Você só conhece verdadeiramente o amor quando você tem seus filhos, né? Aquela curiosidade de saber como vai ser o rostinho do seu bebê juntando você com a pessoa que você ama, e daí vem aquele rostinho lindo, fofinho. Então, assim, amor de mãe é o amor maior do mundo, e não há nada nesse mundo que eu não faça por essas 2 criaturinhas. E eu fico feliz, eu sempre agradeço, eu falo que meus filhos foram a minha salvação de alguma forma, sabe? Porque eu tinha minhas depressão, minhas coisas, minhas paradas, minhas tristezas, sabe, gente? E eu, sinceramente, falo que não sei onde eu estaria sem meus filhos agora presentes, sabe? O que teria acontecido comigo, o que eu seria, o que eu estaria fazendo da vida. Então, eles foram a minha salvação, a minha luz, né? Mais uma vez, ressaltando que Deus sabe de todas as coisas. E eu não me arrependo não, sabe? Porque eu vejo muita menina da minha idade festando e fazendo tudo que, né, a juventude, fazendo as coisas mais malucas que você faz quando você é jovem e depois você se arrepende, fazendo as coisas mais malucas, desperdiçando, querendo ou não, um certo, sei lá, um modo da sua vida de viver, né, que você poderia estar, sei lá, se reestruturando, fazendo um curso, mas não, você tá saindo, tá fumando narguilha, tá fumando cigarro, tá fazendo um monte de coisa, mas faz parte da
da juventude, né? Que a gente acha que tá arrasando no momento e depois a gente vê que a gente perdeu foi muito tempo em vez de já ter financiado uma casa. Financiado uma casa, já tá pagando as parcelas da casa, do carro, da moto, sabe? Mas é só depois dos 20 e poucos que a gente começa a pensar sobre isso. Os 25, 26, 27. Muita gente às vezes acorda depois dos 30, né? Muita gente abre empresa depois dos 40. Então, assim, gente, é uns babados complicados, sabe? Então, eu acho que agora eu tenho que levar a vida do jeito que eu posso, sabe? Eu sou jovem, eu ainda gosto de coisas jovens, eu ainda me sinto jovem, gente. Eu ainda, sabe? Alguma parte de mim me sente uma velha, sinceramente. Uma velha, idosa, que acha tudo um absurdo hoje em dia. As coisas que eu fazia antigamente, eu acho, meu Deus, que absurdo. E... Ai, deixa eu arrumar esse meu cabelo. Sem nem está bom. Mas outra parte de mim ainda é jovem, cara. Fiz 23 anos agora em 19 de março. Então eu ainda sou jovem. Eu ainda sou um pouco maluquinha, eu ainda sou imatura, eu não sei de todas as coisas, apesar de sempre manter aquela postura de que eu preciso ser madura, eu preciso dar conta, eu preciso saber o que fazer na hora que o B.O. aparecer. Mas é isso, é só uma conversa, um desabafo talvez, né? Porque existe muita mãe nova nesse mundo, nesse Brasil, muita mãe que ainda vai ser mãe e que tá confusa, que, sabe, eu também tava confusa, eu também tava com medo. E eu acho que isso faz parte de todo ser humano, ter medo de tudo aquilo que vem pra mudar, gente. Porque isso de ser mãe não é uma mudancinha, né, filha? É uma coisa que tacaram fogo em você e você se rejuvenesceu baseado na cinza, você se... Não é isso que eu quis dizer, tipo, uma fênix. Você foi queimado e você ressurgiu igual uma fênix, sabe? Foi uma transformação de dentro pra fora e de fora pra dentro. Foi uma das transformações mais malucas da minha vida. Foi mesmo. A mais maluca. E que ela carrega muita cicatriz, muito medo, muita ansiedade, muito de tudo que vocês possam estar sentindo também. É inevitável. O medo é inevitável, a ansiedade é inevitável, o sofrimento é evitável, mas é uma escolha também. Então eu acho que é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, me segue aqui. Eu vou fazer mais vídeos pra cá. Tô inspirada. Hoje eu tô inspirada em fazer vídeo, né? Não sei amanhã. Amanhã eu sou outra pessoa, tô com outra cabeça. Amanhã eu nem tempo tenho. Mas é isso, gente. Um beijo. Deixa o seu like, sua curtida. E é isso. Tchau.